Olá, alunos do Energia Concursos, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês, para análise aí do direito constitucional focado no TJSC Banca Fundação Carlos Chagas. Nas aulas passadas, ou melhor dizendo, na aula passada, nós fomos até o artigo 5º, inciso 39, o princípio constitucional da anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos retomar então, a partir do inciso 40, outro importante princípio do direito constitucional e também do próprio direito penal, a não retroatividade da lei penal quando for para prejudicar o réu, a chamada irretroatividade in pejus, tá? Se isso aqui aparecer na prova de vocês, não se assuste, eu não posso ter a retroatividade para o malefício, ou seja, para prejudicar o réu. A lei penal, ela tem que retroagir quando for para o benefício. Artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, ok? Então, sempre importante, uma questão de prova, lembrar do princípio da irretroatividade in pejus, tá? Ou seja, para prejudicar. Se for para melhorar, tudo bem, pode retroagir. Aí vem, o princípio da retroatividade in melius. O que é isso, professor? Para melhorar. São duas expressões latinas, algumas bancas, a FCC já utilizou, tá? Essas expressões em questões anteriores. Mas o importante, sem dúvida alguma, é lembrar do texto da Constituição em si. Então lembra aí, a lei penal não retroagirá, salvo para benefício, salvo para beneficiar o réu. Ok. Artigo 5º, inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, praticamente não é cobrada em provas e concursos. Por quê, professor? Porque na hora que o examinador chega nisso aqui, 42, 43 e 44, ele não resiste. Ele precisa fazer uma questão, e inclusive uma questão comparativa, tá? Qual que é essa questão comparativa? Primeiro, o examinador vai falar do crime de racismo. Aí você tem que lembrar que racismo é igual a I ao quadrado mais R. Já explico, tá? Depois ele vai falar de 3Ts mais H é igual a 2Is. E por fim, ele vai comparar falando o seguinte: ação de grupos armados. Quando eu falo de ação de grupos armados, é igual a I ao quadrado. O que isso significa, professor? Ora, justamente o que ele vai cobrar em provas, comparações que ele vai fazer, envolvendo, o XL2, ou seja, o artigo 5º, inciso 42, o XL3, o inciso 43, e o XL4, o inciso 44. Então vejam só, 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Só lembrar isso aqui, racismo é inafiançável e imprescritível. Duas palavras com a letra I. Inafiançável, não adianta, eu não tenho a possibilidade de pagar fiança e me ver livre, tá? E imprescritível, não prescreve. A qualquer momento, o Estado pode punir aquele que cometeu o crime de racismo. 50 anos depois, 70 anos depois, a qualquer tempo, eu tenho a possibilidade do Estado punir aquele que comete o crime de racismo, porque é um crime imprescritível, ok? Então, lembrar que o racismo é inafiançável, imprescritível, por isso o I ao quadrado, e sujeito à pena de reclusão. É o único momento em que a palavra reclusão aparece no texto da Constituição. Então, na hora que uma questão de prova falar de reclusão, uma questão de direito constitucional, o que já tem que vir à sua mente? Racismo. O racismo é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Outro ponto importante também, é o 43. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia
a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ou seja, o que eu estou falando aqui? 3 T's: tortura, tráfico, terrorismo, mais os crimes hediondos, o H. Eles são o quê? Quais são as características? São inafiançáveis, assim como o racismo, mas não são imprescritíveis no texto da Constituição. São insuscetíveis de graça ou anistia. Não podem ter perdão, não podem ter graça, não podem ter anistia. Então, o que você tem que lembrar, o que você tem que guardar para o seu domingo de concurso? Que tortura, tráfico e terrorismo, 3 T's, mais os crimes hediondos, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Por isso que eu coloco 2 I's. Eu não coloco o mesmo I ao quadrado justamente para fazer essa diferenciação. Um I aqui, é diferente, tá? Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá? E por fim, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. Se eu tenho ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático, tá? Eu tenho um crime que seja inafiançável e imprescritível. Percebam que é o mesmo I ao quadrado do racismo. Só que qual que é a diferença aqui em termos de prova? Não tem a reclusão. Não é que não vai ser sujeito à reclusão. Não tem reclusão no texto da Constituição, compreenderam? A questão é uma questão de direito constitucional. O examinador vai comparar isso aqui. Então o que você tem que lembrar? 42, racismo, inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. O R está aqui, tá? 3 T's mais H, tortura, tráfico, terrorismo, mais os crimes hediondos. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 2 I's. E a ação de grupos armados? Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, inafiançável e imprescritível. Percebam que todos são inafiançáveis, tá? Mas no texto da Constituição, os 3 T's mais H não tem a imprescritibilidade, ou seja, não são imprescritíveis, tá? É só fazer a leitura, gente, Quando eu vou para o 44 aqui, eu tenho a sequência clássica dos examinadores, constitui crime inafiançável e imprescritível, no 44, a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Foco nisso aí, cuidado com isso aí. Professor, dá um exemplo, de uma ação de um grupo armado, civil ou militar, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. População brasileira, seja apoiada ou não por um determinado grupo de militares, parte para cima do Palácio do Planalto para dar um golpe no presidente da República, parte para cima do Congresso Nacional, querendo fechar o Congresso Nacional, dar um golpe de Estado, parte para cima do Supremo Tribunal Federal para fechar o Supremo. Sabe quem que vai proteger? O Congresso, o Palácio do Planalto ou o Supremo Tribunal Federal? As próprias Forças Armadas. Artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas existem para manutenção do Estado democrático. Então, um poder não pode se sobrepor ao outro. Se ele assim o agir, está cometendo isso aqui, uma ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático de direito, tá? E se alguém tentar, seja qualquer poder, insuflar as Forças Armadas para que você tenha, um golpe de Estado, é um crime inafiançável e imprescritível, tá? Quem que vai proteger as forças constitucionais, melhor dizendo, a ordem constitucional e os poderes constitucionais? A parte correta das Forças Armadas, constitucional das Forças Armadas, que não vai deixar uma ação de grupos civis ou militares, uma ação de grupos armados, se sobrepor, tá, ao Estado democrático ou à ordem constitucional. Ou seja, Forças Armadas no Brasil não existe apenas para defender a pátria. Forças Armadas no Brasil existe para defender as instituições democráticas também.
o Estado democrático de direito. Então, um poder não pode se sobrepor ao outro, um poder não pode reunir um grupo civil ou militar e partir para cima dos outros. Quem o fizer, seja o respectivo líder do movimento, sejam os envolvidos, crime inafiançável e imprescritível. Artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Para você ver como que a Constituição foi bem costurada. Não tem como ter golpe de Estado no Brasil. Para eu ter um golpe de Estado, eu preciso rasgar a Constituição. Não existe intervenção militar constitucional. Tem uma balela que fica sendo dita aí em rede social Brasil afora, aí você acredita nessa balela e erra a questão de concurso. Tá? Você tem que conjugar o artigo 5º, inciso 44, mais o artigo 142 da Constituição Federal de 88. Ou seja, tá? As Forças Armadas existem também para garantir as instituições democráticas e os poderes constitucionais, inclusive a separação entre os poderes e a harmonia entre eles, tá? Então eu preciso ter muito cuidado aí, ó, nesse tipo de interpretação que vem surgindo. As pessoas estão esquecendo disso aqui, ó, do artigo 5º, inciso 44. Crime inafiançável e imprescritível, tá? Todo mundo que tiver no respectivo movimento que tenta justamente afrontar o Estado Democrático de Direito e os poderes constitucionais comete um crime inafiançável e imprescritível. Detalhezinho importante, né? É um crime imprescritível. Bem, continuando aqui, ó, artigo 5º, inciso, 45, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Espera aí, professor, que princípio que é esse? É o princípio constitucional da personalização da pena. O que significa isso? A pena não pode passar da pessoa do condenado. João cometeu um crime. João foi condenado. João, enquanto estava no sistema penitenciário cumprindo a sua pena, morreu. Eu posso chamar o filho do João para cumprir a pena no lugar dele? Claro que não. É o princípio constitucional da personalização da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Aí vem a Constituição e cria uma ressalva no âmbito de uma reparação civil, ou no âmbito de perdimento de bens. Ok, João foi condenado. E foi condenado, por exemplo, por um crime de corrupção, onde ele inclusive tentou transferir bens ou usar determinadas pessoas como laranjas, tá? Passando o patrimônio para essas outras pessoas. Pode ser inclusive para os seus respectivos herdeiros. É claro que na hora que eu condeno João, eu posso decretar o perdimento dos bens que foram adquiridos fruto da atividade delituosa, da atividade criminosa, da atividade de corrupção, do crime de corrupção? Claro que sim. Então é por isso que fala, ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite máximo do valor do patrimônio transferido. Ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro não pode adentrar, eu não posso adentrar ali no patrimônio do filho, no patrimônio do terceiro, que tenha sido conquistado pelo terceiro, pelo filho, de forma lícita. Mas se eu tenho ali um patrimônio que foi transferido aos herdeiros, mas fruto da atividade delituosa, é claro que eu posso avançar em cima daquele patrimônio, mas sempre até o limite do valor do patrimônio transferido, tá? Isso é o princípio da personalização. Não confunda com o princípio da individualização da pena. O que eu tenho na individualização da pena, professor? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, ó, quando eu falo de individualização da pena, cada caso é um caso. Cada conduta típica é uma conduta típica. Eu não posso generalizar as condutas, eu preciso avaliar a conduta de cada um
que é acusado de uma determinada prática criminosa, compreenderam? Eu não posso sair generalizando, eu preciso individualizar a pena. Afinal de contas, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu preciso saber quem cometeu o crime, como foi, né, o cometimento do crime, quais as respectivas circunstâncias, ou seja, o Poder Judiciário, na hora de fazer o julgamento, ele precisa individualizar as condutas. Eu não posso aplicar, né, uma determinada pena, eu não posso fazer um julgamento que seja um julgamento genérico, tá? Eu preciso individualizar todas as situações. Além disso, o que eu preciso perceber? No Brasil, quais são as penas, quais são os tipos, tá, de penas já previstos pela Constituição. Essa listagem aqui, ó, não é uma listagem taxativa, tá? Ela é meramente exemplificativa, ou seja, eu posso ter outras penas, né, arroladas, né, através do Código Penal, sim, da legislação penal, sim, mas quais são as já previstas na Constituição? Eu posso ter uma pena de privação ou restrição da liberdade. Privação, eu estou 100% ali em regime fechado, enclausurado no sistema penitenciário. Ah, mas pode ser tão somente uma pena de restrição de liberdade. Pode ser que eu esteja no regime semiaberto. Eu trabalho durante o dia e durmo no sistema penitenciário durante a noite. Ou então uma restrição da minha liberdade, no sentido de que eu não possa justamente permanecer perto de determinadas pessoas ou de determinados locais. Perceba que eu estou falando do quê? De uma pena que restringe a minha liberdade, que não faz a privação. Então, privação, eu tenho justamente o encarceramento, é o regime fechado. Restrição, aí eu já estou partindo para o regime semiaberto, para o regime aberto e outras modalidades de restrição de liberdade, tá? B, perda de bens, questão natural. Ah, eu estou utilizando o meu veículo para transportar drogas. Ou seja, isso é tráfico de drogas e eu estou utilizando o caminhão, o respectivo veículo para a prática criminosa. Fui parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. O que vai acontecer, gente? Eu não só vou ser preso pelo crime de tráfico, tá? Mas eu também vou ter o perdimento do meu bem, ou seja, eu vou perder o automóvel, eu vou perder aquele caminhão. Por quê? Porque eu estava utilizando aquele bem, aquela propriedade para uma prática delituosa, né? Outro exemplo que eu sempre utilizo, eu tenho uma fazenda e eu adoro plantar umas plantinhas diferentes. Tem ali do lado direito umas maconha, do lado esquerdo umas papoula, enfim, né? Eu tenho um latifúndio de psicotrópicos, tá? Aí vem a Polícia Federal, descobre essa situação, além de todas as consequências penais, inclusive a questão, né, do tráfico em si, tá? Eu vou ter a expropriação da minha fazenda, ou seja, eu vou perder a fazenda. Ela não vai ser desapropriada, ela vai ser expropriada. Eu perdi o respectivo bem, tá? Pena de multa, todo mundo lembra, né? Em regra, as pessoas, ao menos alguma vez na vida, já tomaram uma multa de trânsito, então já foram aplicadas, aí já receberam a pena de multa. Prestação social alternativa, ou seja, eu posso ser condenado aí, ó, a prestar um serviço comunitário, uma prestação social alternativa. Aqui eu estou falando sobretudo no âmbito dos juizados especiais criminais, né? Os infratores de menor potencial ofensivo, aqueles que são punidos com até 2 anos de detenção, em regra, eles cumprem uma prestação social alternativa. E tenho também o quê? Suspensão ou interdição de direitos. Falei de suspensão ou interdição de direitos, estou falando, por exemplo, da aplicação de medida de segurança ao louco, aquele que é psicopata, tá? Ele vai ficar no sistema penitenciário ou ele vai para o manicômio judicial? Ele vai para o manicômio judicial, tá? Então percebam que eu posso ter uma suspensão, dependendo da situação, ou até mesmo uma interdição de direitos, tá? Percebam que são gêneros. Dentro desses gêneros aqui eu posso encaixar diversas penas, tá? Então eu só utilizei alguns exemplos para clarear aí essa situação para vocês. Não confundam a personalização com a individualização da pena, tá? Outro ponto importante para a Fundação Carlos Chagas, o artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, dependendo da situação, pode ter pena de morte no Brasil? Sim.
Em regra, não tem pena de morte, mas em caso de guerra declarada pelo crime de alta traição à pátria, eu posso ter a pena de morte? Posso ter a pena de morte, tá? B, de caráter perpétuo. No Brasil, não existe, é impossível você ter uma prisão perpétua. Não existem penas de caráter perpétuo. Percebam que agora não tem mais exceção. A única ressalva feita pelo texto constitucional é na pena de morte, tá? Então, prisão perpétua não pode ter, trabalhos forçados não pode ter, banimento não pode ter, cruéis não pode ter. Por que eu não posso ter prisão perpétua, trabalhos forçados, banimento e cruéis, e penas que sejam cruéis? Ora, porque o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, tá? E são penas que afrontam a Declaração Universal dos Direitos Humanos em regra, tá? Ok, eu posso privar alguém da sua liberdade, que é o segundo direito fundamental mais importante, só perde para a vida. Mas eu não posso privar alguém da sua liberdade para o resto da sua vida, tá? A privação dessa liberdade, ela não é absoluta, ela não é incondicionada. Isso afronta o fundamento, dignidade da pessoa humana presente no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, tá? Pena de banimento. Por que eu não posso ter pena de banimento, né? Alguém vai deixar de ser brasileiro, vai ser não apenas expulso do território brasileiro, como banido, não vai ter mais a nacionalidade brasileira. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então eu não posso aplicar a pena de banimento, tá? E não posso também aplicar a pena cruel ou de trabalhos forçados, justamente por conta da dignidade da pessoa humana, fundamento, e também, pelo inciso 3º do artigo 5º. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, muito menos a tortura, tá? Então percebam que eu tenho aqui essa correlação, não apenas com a dignidade da pessoa humana enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, o inciso 3º do artigo 1º, mas também com o próprio artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Bem, 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Você está lá cumprindo pena, tendo a privação da sua liberdade. Você não está dentro do sistema penitenciário para sofrer castigos físicos, tá? Ou violações à sua integridade física ou moral. Você já está privado da sua liberdade. 50. Podem marcar, questão de prova. As presidiárias, melhor dizendo, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, tá? Então eu preciso garantir esse direito não apenas à detenta, mas sobretudo à criança, tá? Ah, professor, mas não é possível. Eu não tenho condições estruturais para garantir isso a todas as detentas, a todas as crianças. Qual tem sido a jurisprudência dominante no momento? Quando a detenta, quando a presa tem bom comportamento, os juízes, das varas de execuções penais estão convertendo durante o período da amamentação a prisão em prisão domiciliar. Então, se o concurso perguntar, eu posso converter durante o período de amamentação, desde que a detenta tenha bom comportamento. A prisão em uma prisão domiciliar? Sim. Jurisprudência já pacificada aí no âmbito do judiciário brasileiro. 51. Clássico de prova. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Gente, diversas questões da Fundação Carlos Chagas sobre o artigo 5º, inciso 51. Seja aqui na parte do artigo 5º, de direitos e deveres individuais e coletivos, seja lá em nacionalidade. Então, o que você tem que lembrar? O brasileiro nato não pode sofrer a extradição passiva. O que é a extradição passiva, professor? É a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, eu tenho um brasileiro nato que está sendo acusado de ter cometido um crime na Inglaterra. Aí vem a Inglaterra e solicita ao Brasil a extradição do brasileiro nato.
Eu posso ter a extradição do brasileiro nato? De jeito nenhum. Ah, é um brasileiro naturalizado, professor. Posso extraditá-lo? Posso. Em duas situações, tá? Primeira situação, ele cometeu o crime antes da naturalização. Então, o brasileiro naturalizado que comete crime antes da naturalização pode ser extraditado? Pode. Segunda situação, ele está envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá? Ele pode ser extraditado? Sim. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado a qualquer tempo. Aí não interessa se ele cometeu o crime antes ou depois da naturalização, tá? Pelo envolvimento no tráfico de drogas, no tráfico de entorpecentes, né, e drogas afins, tá? É só fazer a leitura, ó, do artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado. Então, estou falando da extradição passiva, será extraditado, tá? Então, ó, nenhum brasileiro nato será extraditado, salvo o naturalizado. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, primeira hipótese, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, segunda hipótese. Lembrando que a segunda hipótese é a qualquer tempo. Tenha cometido o crime de tráfico antes de se naturalizar brasileiro ou depois de ser naturalizado. Beleza? Cuidado com isso aí, ponto importante da Fundação Carlos Chagas. Outro ponto importante, 52, tá? Eu não posso ter a extradição por crime político ou de opinião. Óbvio. Como assim óbvio, professor? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Por que eu não posso extraditar um estrangeiro por um crime político ou de opinião? Porque o Brasil, em suas relações internacionais, artigo 4º, inciso 10, rege-se, tá, pela concessão do asilo político. Ora, se eu tenho como princípio nas relações internacionais a concessão de asilo político ao estrangeiro que esteja sofrendo uma perseguição de natureza política por suas palavras, por suas opiniões, ou seja, é uma perseguição de natureza ideológica, é uma perseguição de natureza política, é uma perseguição de natureza filosófica, ou até mesmo uma perseguição de natureza religiosa, o que esse estrangeiro pode fazer? Bater na porta da República Federativa do Brasil e pedir a concessão de asilo político. Artigo 4º, inciso 10 da Constituição. Se é assim, eu jamais posso extraditar um estrangeiro por crime político ou de opinião. Ou seja, o artigo 5º, inciso 52, complementa o princípio nas relações internacionais da concessão do asilo político, tá? Sempre atenção aí também com essa dobradinha aqui, ó, da Constituição 51 e 52. Outro ponto importante, ainda mais para concursos de tribunais, é lembrar o seguinte, tá, professor, entendi aí as questões anteriores, mas quem que julga a extradição? Quem que é competente para julgar uma extradição solicitada por Estado estrangeiro? Resposta, Supremo Tribunal Federal. É da competência originária do STF processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição, tá? Então, cuidado aí, coloca essa observação aí, ó, principalmente aqui, né, no 51, né, porque eu não posso ter extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Coloca a observação no 51. Ver artigo 102, inciso 1º, a linha G. Lembrar que é uma competência originária do Supremo Tribunal Federal fazer o julgamento. 53, tá? Já vimos, princípio do juiz natural, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Por quê, professor? Porque no Brasil não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ou seja, os órgãos competentes para fazer o julgamento de uma pessoa são todos eles pré-estabelecidos, pré-definidos pela lei. Portanto, se alguém vai ser privado de sua liberdade, de seus bens, de seus direitos, tem que ser pela devida, né, autoridade competente, até em respeito
ao próximo princípio constitucional aqui, ó, que é fundamental, ainda mais em termos de concursos públicos, tá? Atenção com isso aqui, ó, o princípio do devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens, de seus direitos como um todo, sem o devido processo legal. Óbvio. Por que é óbvio? Ora, porque o princípio do devido processo legal decorre do princípio da legalidade. A administração pública, no âmbito do princípio da legalidade, não tem que agir conforme o previsto em lei, dentro dos limites da lei. Então, naturalmente, se o Poder Judiciário vai privar alguém de sua liberdade ou de seus bens, tem que ser através do devido processo legal. Se o Estado como um todo vai tomar uma determinada medida, privando alguém de direitos, né, de seus bens, tem que ser através de quê? Tem que ser através do devido processo legal. Eu preciso garantir o respeito ao princípio da legalidade. E a legalidade não apenas para a administração pública, né? A legalidade também para todos nós. Afinal de contas, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se eu não afronto a lei, se eu não cometo nenhuma ilegalidade, como que o Estado brasileiro pode chegar e me privar da minha liberdade, me privar dos meus bens, dos meus direitos? Isso não pode acontecer. Eu preciso respeitar o princípio do devido processo legal. Qualquer Estado liberal, qualquer Estado democrático de direito, qualquer democracia que se preze, dá um valor muito grande e correto ao princípio do devido processo legal. As pessoas precisam ser processadas. As pessoas que cometeram crimes precisam ser processadas e condenadas, mas sempre dentro do devido processo legal. Os fins não justificam os meios. Fulano, Beltrano, Ciclano, claramente parece ser culpado. Isso não autoriza o Estado, a sociedade brasileira, a agir como uma espécie de justiceiro, e atropelar a legalidade e o devido processo legal. Aí chega lá na frente, você tem que decretar nulidade de atos processuais e voltar tudo de novo, recomeçar tudo de novo, aí fica uma gritaria danada aí na sociedade. Por quê? Porque não se respeitou o devido processo legal. E um dos pontos, inclusive, do devido processo legal, muito importante, é como se fossem filhos, do devido processo legal, é o inciso 55 e o inciso 56. Olha só o 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Questão natural. Eu preciso garantir, em respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, eu tenho a lei da delação premiada, onde réus que são delatores estão fazendo acusações contra os réus que não são delatores. Obviamente, quem tem que se manifestar primeiro nas chamadas alegações finais no âmbito do processo penal? Ora, primeiro se manifesta o réu delator, porque ele está dedurando, ele está acusando o réu não delator. Obviamente, quem tem que falar por último, tendo em vista as acusações feitas? O réu que não é delator, o réu que está sendo acusado. Se eu inverto isso, ou pior, se eu não dou oportunidade ao réu delatado, o réu acusado, de se defender das acusações do réu delator, do réu que o dedura, eu estou desrespeitando o contraditório e ampla defesa. Isso é coisa que qualquer estagiário de direito sabe. Quem não entende isso não passa no exame da OAB, não tem condições nem de ser estagiário em um escritório de advocacia. Aí chega lá no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista aí diversas situações ocorridas na prática do processo penal brasileiro, por um pensamento, e uma atuação afoita de determinadas instituições, tem que voltar tudo. Tem que recomeçar tudo novamente. Por quê?
porque o contraditório e a ampla defesa não foram respeitados, tá? Não serve nem para ser estagiário de escritório de advocacia, tá? Tenho dado essa aula, né, não só apenas aqui no Brasil, mas a oportunidade também de falar em outros lugares. É estarrecedor, tá? O desrespeito ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa que andou acontecendo aí no Brasil. Aí, resultado, vai ter que decretar nulidade, vai ter que voltar ao ponto correto do processo para depois processar e condenar novamente. Mas eu não posso atropelar, né, o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, tá? Outro ponto importante aí, ó. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Outra questão clássica também, tá? Muito comum nas democracias, nos estados liberais, tá? Eu preciso me utilizar de meios que sejam meios lícitos para a defesa de uma determinada pessoa, ou, sobretudo, para acusar uma determinada pessoa. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Porém, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aí cuidado com isso em prova, porque a tendência também de cobrança é considerável, tá? Eu posso utilizar, professor, uma prova ilícita em um determinado processo? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sim, mas apenas em uma determinada situação. Qual é essa situação? É o único meio que o réu tem, que o acusado tem, de provar que ele é inocente, tá? Então eu posso utilizar uma prova ilícita para a defesa do réu quando não for possível provar a sua inocência através de outros meios? Sim, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, questão de prova aí das mais antigas e mais comuns na interpretação do artigo 5º, inciso 56. Como que a Fundação Carlos Chagas cobra isso? Aí depende do nível da prova, tá? Se for prova para bacharel em Direito, ela vai na jurisprudência. Se é prova nível médio ou para não bacharéis, ela só copia e cola o artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Olha a sequência, tá? Leia a Constituição sem emoções, sem paixões. Leia a Constituição de forma técnica. Por que vocês acham que a Constituição começou a falar de juiz natural, 53, para depois falar de devido processo legal, 54, para depois falar de contraditório e ampla defesa, tá? 55, para falar de inadmissão de provas ilícitas, 56, e para depois falar de 57, princípio constitucional da presunção de inocência. Porque você precisa, em uma democracia, garantir as liberdades fundamentais. E uma das liberdades fundamentais é a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se eu tenho um posicionamento liberal, conservador, eu preciso ser liberal e conservador, inclusive na conservação das regras básicas do direito, na conservação da liberdade das pessoas. Esquece A, esquece B, esquece fulano, ciclano. Eu preciso garantir às pessoas a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado, professor? É quando não existe mais a possibilidade de recurso. Ah, professor, quer dizer que então, enquanto não se julgar todos os recursos, uma pessoa não pode ser presa? Não é isso que a Constituição está falando. A Constituição está falando o seguinte: reputa-se inocente, existe uma presunção de inocência, tá? Para todas as pessoas, inclusive para você, para mim, para qualquer um, tá? Enquanto não tiver contra ela uma sentença penal condenatória transitada em julgado, que não caiba mais recurso. Mas isso impede de eu ter prisão preventiva? Isso impede de eu ter prisão temporária? Lembrem-se que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer instância. Então, se eu tenho uma pessoa que representa um risco para a sociedade, que continua a prática delituosa, que está ameaçando fugir, em resumo, se eu tenho um réu
que não tem um bom comportamento, tá? Essa pessoa responde ao processo em liberdade ou presa? Presa. Agora, qual que é a regra geral no Brasil? A regra geral no Brasil é, se você tem um bom comportamento, se você, enquanto réu, não continua a suposta prática delituosa, tá? Não ameaça fugir, não representa um risco à sociedade ou à ordem econômica, em regra você vai recorrer, tá? Preso ou em liberdade? Em regra você vai recorrer em liberdade. Por quê, professor? Porque ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E ainda tem um outro detalhe claríssimo da Constituição, tá? Que está presente no artigo 66. Olha só o 66. Sempre em um concurso público, tá? Sempre responda o 57 junto com o 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, em regra, eu vou responder a um processo no Brasil preso ou em liberdade. Em regra, todos nós iremos responder a um processo em liberdade e não preso. Nós só seremos presos, tá? Quando nos enquadrarmos nas situações previstas no processo penal, nas situações de uma prisão preventiva, nas situações de uma prisão temporária, ou seja, quando eu realmente for um criminoso e representar um risco à sociedade de uma maneira geral. Tá? Tirando essa situação, eu respondo ao processo em liberdade. E outro ponto importante aqui, ó, que isso vai ficar cada vez mais claro para a sociedade brasileira como um todo, né? Eu tenho que distinguir o que é presunção de inocência, gente, da chamada culpa comprovada. Ah, o que é isso de culpa comprovada, professor? É uma questão de concurso, tá? Tudo bem que é mais para o pessoal do nível superior em direito, tá? Mas olha só o que eu tenho no âmbito dessa questão de culpa comprovada. Imagina o seguinte, determinada pessoa cometeu um crime, e ela inclusive foi presa em flagrante delito. Estava lá cometendo o crime, picotando o corpo, tá? Juiz de direito vai e condena, em primeira instância. Peraí, a pessoa claramente foi presa em flagrante. Claramente ela cometeu o crime. Há que se falar em presunção de inocência? Eu já estou em uma situação de culpa comprovada. E representando o perigo que aquela pessoa representa à sociedade, porque se já fez isso uma vez, pode fazer novamente, já está em prisão preventiva aqui. Já está nas situações de prisão preventiva do Código de Processo Penal. Naturalmente, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, tá? Você tem o direito de recorrer, né? A pessoa, melhor dizendo, tem o direito, né, de recorrer para o Tribunal de Justiça, segunda instância. O que o Tribunal de Justiça vai fazer? Condenar. E a partir daqui, ó, eu tive a condenação em segunda instância. Na hora que eu já tive a condenação em segunda instância, começa a execução provisória da pena, ou seja, tá? A execução provisória da pena, ela existe para esses casos de culpa comprovada. A execução provisória da pena não existe para presunção de inocência. Você só pode aplicar a execução provisória da pena, tá? A partir do momento que você tem a culpa comprovada e não a partir do momento que você tem ainda a presunção de inocência, tá? Eu ministro aula de direito constitucional, gente, desde 2004. Desde 2004 eu passo essa interpretação. Aí a hora vem o Supremo, decide uma coisa no caso concreto e na hora que ele vai decidir uma ação declaratória de constitucionalidade, onde ele precisa avançar para cima da doutrina e fazer a interpretação constitucional correta, qual que vai ser a interpretação constitucional correta? Só pode ter execução provisória da pena a partir do momento que eu tenho condenação em segunda instância e em situações de culpa comprovada. Porque se eu não estou em situação de culpa comprovada, eu estou ainda em presunção de inocência. E logo eu tenho o direito de recorrer em liberdade se eu for um réu de bom comportamento. Porque eu também tenho a prisão preventiva. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, tá? É o que sempre foi a interpretação correta do direito constitucional. Mas por causa da gritaria A e B, de gritaria, né, de sociedade como um todo, você tem determinadas decisões em casos concretos, tá? Que, né,
coloca aí uma nuvem em cima da interpretação mais clara possível. Qual que é a interpretação mais clara possível? É só ler o artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Depois você vai lá no 66 e percebe: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Estou antecipando a jurisprudência do Supremo, tá? O julgamento não terminou ainda, mas vai ficar 6-5 ou 7-4. Porque a Carmen Lúcia foi quem me explicou isso aqui, ó. Culpa comprovada, tá? Já dei aula junto com a ministra Carmen Lúcia na pós-graduação da PUC em Minas Gerais. Então percebam, tá, que a jurisprudência doutrinária, o entendimento doutrinário nunca foi modificado. E o que a gente está tendo aqui, ó, é um retorno, tá, à interpretação correta que deveria ter perpassado todos esses anos nos julgamentos do Poder Judiciário. Esquece fulano, beltrano, ciclano. Pense em você como sendo alguém injustamente acusado de ter cometido um crime e onde você precisa ter como garantia de ser humano presunção de inocência. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos isso aí, tá? Então, ó, daqui, ó, se eu estou na culpa comprovada, eu posso recorrer para o STJ. Mas eu estou alegando presunção de inocência? Não. Eu estou querendo reduzir o tamanho da pena. Esse cara que está querendo reduzir o tamanho da pena num recurso para o STJ, ele vai ter o direito de recorrer em liberdade? Claro que não, ele já está em execução provisória da pena, porque não se aplica mais a ele a presunção de inocência. Se aplica a ele culpa comprovada. Então, quem está em culpa comprovada permanece preso. Quem está em situação de prisão preventiva permanece preso. Aquele que efetivamente está numa situação de presunção de inocência tem o direito de responder em liberdade. Então, eu não vou soltar 180 mil pessoas. Eu não vou soltar 200 mil pessoas, ao contrário, tá? Segundo dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, as pessoas que talvez se enquadrariam nessa situação não passam aí de 5 mil detentos. E tem um detalhe: desses 5 mil detentos, quantos estão em culpa comprovada? Permanecem. Desses 5 mil detentos, quantos estão em situação de prisão preventiva? Permanecem. Ou seja, quantos que eu posso soltar? Menos de 4.800. Menos, vamos arredondar, menos de 5 mil detentos. Uma discussão constitucional besta dessa, desculpa a expressão, tá? Mas boba dessa, eu falo. Tem hora que o noticiário brasileiro, ou a condução de determinados julgamentos no Brasil, parece ser conduzida por estagiários de direito, e que nem fizeram a prova da OAB aí. Então, ó, lembra disso aqui na questão de concurso: execução provisória da pena. Quando que eu posso ter execução provisória da pena? Quando que eu aplico a execução provisória da pena? Quando se afasta a presunção de inocência. Quando eu estou em situação de culpa comprovada. A pessoa já vai começar a execução provisória da pena. Isso impede o seu advogado de recorrer para o STJ? Não. Isso impede o seu advogado de recorrer para o Supremo Tribunal Federal? Não. Mas recorre com a pessoa presa. Por quê? Porque não é presunção de inocência, é culpa comprovada. Olha o nome do princípio constitucional: princípio constitucional de presunção de inocência. Pô, professor, nós ficamos um tempão nisso aí. Eu estou num tempão nisso aqui, porque isso aqui vai despencar em todos os concursos. Nós estamos prestes a ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal julgando uma ação declaratória de constitucionalidade, tá? Para tratar da questão. E o resultado vai ser ou 6-5 a favor dessa interpretação que eu acabei de dizer para vocês, ou 7-4, tá? Então, eu já estou antecipando aí, porque provavelmente quando vocês forem fazer o concurso do TJ, vocês vão encontrar essa situação aí, tá? Obviamente, se a jurisprudência mudar, se tiver uma reviravolta, o que eu não acredito, tá? Eu faço a remissão em próximas aulas aí, mas eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, porque é uma questão de interpretação do direito constitucional bem básica, né? Que qualquer estudante que saiba fazer o mínimo de interpretação de texto da Constituição consegue compreender. Bem, inciso 58 aqui, ó: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Questão natural. Se eu fui detido, tá, estou na delegacia de polícia e mostro a minha carteira de identidade, mostro a minha carteira de motorista, em regra, eu não vou ser submetido
a identificação criminal, coleta das impressões digitais, né, fazer ali, né, o exame datiloscópico, enfim, eu não vou ser submetido à identificação criminal, eu não vou passar por esse constrangimento, a não ser que existam fundados indícios que o meu documento seja falso, coisa do tipo, tá? Aí vai depender justamente, né, das hipóteses previstas em lei. Outro ponto comum aqui, ó, em concursos públicos, tá? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Gente, outra questão bem natural aí de provas e concursos públicos, tá? Quando vocês estudam ação penal, o que vocês precisam lembrar com relação à ação penal? Que eu pego a ação penal e subdivido ela. Eu tenho a ação penal pública, tá? Que ela vai ser, né, intentada por quem? Pelo Ministério Público, porque é o Ministério Público que é o titular da ação penal pública no Brasil, e para provocar o Poder Judiciário, o Ministério Público oferece o quê? A denúncia. Então eu tive a prática de um crime de ação penal pública. Quem que tem que provocar o Poder Judiciário? Ministério Público, pois o Ministério Público é o titular da ação penal pública no Brasil. Artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, ok? Então esse é um ponto. Só que existe também a ação penal privada, tá? Quando eu estou falando justamente dos crimes que são, né, objeto aí de uma ação penal privada. Aí qual que é o detalhe aqui dito pela Constituição, ó? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. O Ministério Público, gente, ele tem prazo previsto aí na legislação processual penal para oferecer a denúncia. E se o Ministério Público não oferecer? E se o Ministério Público se omitir? Fica por isso mesmo? Claro que não. A família da vítima ou a própria vítima pode entrar com uma ação penal privada que seja o quê? Subsidiária da pública. Então aqui, ó, é que surge a ação penal privada subsidiária da pública. No artigo 5º, inciso 59, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Beleza? Sempre cuidado e atenção com isso aí, tá? Depois, artigo 5º, inciso 60, comum em concursos de tribunais, tá? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Questão natural. Qual que é a regra no Poder Judiciário? A publicidade. A tramitação dos processos, publicidade, tá? Agora, existem processos que versam sobre a intimidade das pessoas, a vida privada das pessoas. E conforme nós vimos no próprio artigo 5º, inciso 11, eu preciso, aliás, 11, não, desculpe, inciso 10, eu preciso preservar a intimidade, eu preciso preservar a vida privada das pessoas. Logo, existem processos que tramitam em segredo de justiça. Aí você estuda, tanto no processo civil quanto no processo, né, penal, quais são as hipóteses em que os processos irão tramitar em segredo de justiça. Mas a origem constitucional está aqui, ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. 61, outro clássico de prova. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, peraí, quando eu falo justamente do artigo 5º, inciso 61, eu tenho 3 formas de prisão na prática aqui. Primeira forma de prisão, a pessoa cometeu um crime em flagrante delito, vai ser presa. Ah, tem que ser por uma autoridade policial? Qualquer pessoa pode prender. Eu posso ter, inclusive, a chamada prisão de cidadão. Então, ó, tive ali uma pessoa praticando um crime, ela vai ser presa. Ah, se não é em flagrante delito, qual que é a outra forma de prender uma pessoa, professor? E aí o ponto importantíssimo de prova, por ordem judicial. Então eu tenho uma determinação judicial. E aí o grande detalhe, ó, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Por que tem que ser o juiz competente? Por que tem que ser a autoridade competente? Por causa do princípio do juiz natural. No Brasil não há juiz ou tribunal de exceção. Ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente. Se eu vou privar alguém de sua liberdade,
prendendo aquela pessoa, eu preciso exatamente o quê? Exatamente, né, de respeitar o princípio do juiz natural, de respeitar o devido processo legal. Então eu preciso de uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Com exceção de quais situações? Salvo nos casos, gente, das corporações militares, de uma transgressão militar ou um crime propriamente militar definido em lei. Eu sou cabo, estou dentro da corporação militar e cometo uma transgressão militar. O capitão pode determinar a minha prisão? Pode, porque eu pratiquei uma transgressão militar ou um crime propriamente militar. E na disciplina, né, na hierarquia e na disciplina que são primados de qualquer organização militar, eu posso ter o superior hierárquico prendendo o subalterno em razão da transgressão militar ou do crime propriamente militar, tá? Conforme definido em lei, conforme definido no Código Penal Militar e no respectivo regulamento disciplinar militar das corporações militares. Então percebam que uma pessoa no Brasil vai ser presa apenas em 3 situações. Ou ela é presa em flagrante delito, ou ela é presa por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, o mais comum é essas 2 situações, ou em se tratando das questões militares, eu posso ter uma pessoa sendo presa por uma transgressão militar ou um crime propriamente militar definido em lei, tá? Aí depois vem, artigo 5º, inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Isso mesmo, se eu prendi alguém, eu preciso comunicar à família do preso, ou à pessoa por ele indicada? Claro que sim. Dignidade da pessoa humana. Eu não posso privar a pessoa do convívio com a sua família, do convívio com a pessoa que indicar. Essas pessoas precisam ser informadas a respeito da prisão da pessoa, tá? Uma questão natural. Eu preciso comunicar imediatamente o juiz competente. E tem um outro detalhe, por que eu preciso comunicar imediatamente o juiz competente? Pode ser que a prisão seja ilegal, pode ser que a prisão seja arbitrária. Se a prisão for ilegal ou arbitrária, o que o juiz faz imediatamente? Relaxa a prisão, tá? Depois aqui, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais os de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Questão natural também de qualquer democracia, tá? Se vocês forem na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Inglaterra, em qualquer país, onde eu tenho liberdade, onde eu tenho um Estado democrático que prega a liberdade, vocês vão encontrar isso aqui, Todo mundo tem o chamado direito constitucional ao silêncio. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então fui preso, detido, estou lá na delegacia de polícia, sou obrigado a responder tudo o que o delegado me pergunta? Não. Eu posso me reservar ao direito de ficar em silêncio e de responder apenas em juízo. Então eu não preciso responder. Por quê? Porque eu tenho esse direito de permanecer calado. Em filme norte-americano a gente vê isso. Filme policial, o policial prende Beltrano, prende Ciclano e lê os direitos do preso. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá ser utilizado contra você em juízo ou no tribunal. Ou seja, até no cinema você tem aula de direito constitucional e uma questão tão simples, tão lógica como essa aqui, a prisão de qualquer pessoa, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, tá? Depois, artigo 5º, inciso 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou seu interrogatório policial, natural. Policial militar, não tem o nome na farda? Policial civil, que está fazendo ali interrogatório do preso, não tem que estar com distintivo? Por que eu tenho isso em todas as democracias? Porque caso exista abuso de autoridade ou ilegalidades que sejam cometidas pela força policial como um todo, para que eu possa responsabilizá-las, tá? Uma questão natural. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Aquilo que eu comentei. Se a prisão é claramente ilegal, ela é claramente arbitrária, o juiz precisa esperar um habeas corpus para determinar a soltura da pessoa? Claro que não. Eu tenho aí o juiz
já determinando, né, o relaxamento da prisão, já relaxando a prisão ali. O 66 a gente já viu, fundamental, vai ser questão de prova, eu estou avisando, não é de hoje isso, tá? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, tá? E para nós finalizarmos aqui, ó, o artigo 5º, inciso 67. Importante, professor? Importantíssimo. Diversas questões sobre o artigo 5º, inciso 67. Veja, não haverá prisão civil por dívida. Então, em regra, ninguém vai ser preso no Brasil por ter uma dívida. Não haverá prisão civil por dívida, salvo, exceto a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Não pagamento de pensão alimentícia. Opa, não pagamento de pensão alimentícia, tá? Gera uma prisão civil, a possibilidade de prisão civil? Sim. Então, cuidado que o não pagamento de pensão alimentícia de forma voluntária, né, pelo responsável, prisão civil, é uma das hipóteses. E a segunda hipótese, presente no texto da Constituição, mas não possível de ser aplicada, é a prisão do depositário infiel. Eu sou nomeado como um depositário fiel de um determinado bem, eu tenho que conservar aquele bem. Eu não posso dar perda ao respectivo bem. Mas o que eu faço? Eu me torno um depositário infiel. Ou seja, eu dou causa, né, à perda do bem. Eu sou um depositário infiel. Tá? Eu tinha essa obrigação, esse dever, o Poder Judiciário me deu essa obrigação, esse dever de conservar um determinado bem, e eu não conservo aquele bem. Pelo contrário, eu dou causa à perda, né? De uma forma irresponsável, eu tenho a perda do respectivo bem, tendo em vista uma atitude, uma determinada conduta que eu tomei. Tá? Então perceba o seguinte, antigamente essa pessoa podia ser presa, porque eu poderia ter a prisão do depositário infiel. Hoje eu posso ter a prisão dessa pessoa de maneira alguma. Eu não posso prender mais o depositário infiel. Ah, professor, mas está no texto da Constituição. Só está no texto da Constituição. Numa questão literal, se eles perguntarem assim, ó, de acordo com o texto da Constituição, no texto da Constituição, ainda existe supostamente a prisão do depositário infiel? Sim, mas na prática eu não posso prender. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. O que diz o parágrafo 3º? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos e por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Tá, professor, o que isso tem a ver com a prisão do depositário infiel? Tudo. Sabe por quê? Esse parágrafo 3º do artigo 5º, ele foi inserido pela emenda 45 de 2004. E aí, qual que é a interpretação que você tem que ter? Qualquer tratado internacional, ó, então um tratado internacional, qualquer tratado internacional de direitos humanos, que seja pós 2004 e que tenha sido ratificado por cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos e por voto de 3/5, a equivalência desse tratado internacional sobre direitos humanos é de uma emenda à Constituição, beleza? Então eu tive um tratado internacional sobre direitos humanos que foi ratificado em 2 turnos, 3/5 de cada casa do Congresso Nacional. De 2004 para frente, esse tratado internacional de direitos humanos vai integrar o nosso ordenamento jurídico como se fosse uma emenda à Constituição, beleza? Ah, mas tem um detalhe, professor. E se um tratado internacional sobre direitos humanos, tá? Eu tive um tratado internacional de direitos humanos, que também foi ratificado em 2 turnos, também pelo voto de 3/5 de cada uma das casas do Congresso Nacional, mas antes de 2004, né? Antes da emenda constitucional número 45. Também integra o ordenamento jurídico como sendo uma emenda à Constituição? Não. O caráter dele é supralegal. Ou seja, eu tenho um tratado internacional sobre direitos humanos, que não é igual ao texto da Constituição,
não é capaz então de suprimir expressões da Constituição, mas está acima do restante do ordenamento jurídico, fazendo aquela clássica representação do ordenamento jurídico como sendo uma pirâmide de normas. Qual que é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico? A Constituição. O que é um tratado internacional sobre direitos humanos com caráter supralegal? Ele está imediatamente abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras normas do ordenamento jurídico. Então, eu tenho como exemplo de prova, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E o Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional de direitos humanos, que foi ratificado pelo Congresso Nacional em 2 turnos e com maioria superior a 3/5, foi antes de 45, da emenda constitucional número 45, de 2004, e tem caráter supralegal. O pacto proíbe claramente a prisão do depositário infiel. Então, qual foi a situação que surgiu? A Constituição fala que eu posso ter a prisão do depositário infiel. Está aqui, artigo 5º, inciso 67, depositário infiel. Mas não tem como nenhum depositário infiel ser preso no Brasil. Porque como o pacto está logo abaixo da Constituição, ele está acima do Código Civil. Ele está acima do Código de Processo Civil. Ele está acima da legislação processual como um todo. Ou seja, é impossível você prender um depositário infiel no Brasil. Professor, mas por que o pacto não revogou o texto da Constituição? Porque ele não tem equivalência de uma emenda à Constituição. Se ele tivesse sido ratificado depois, ele teria suprimido o dever, que é ser um depositário fiel, e caso você não seja, você seria um depositário infiel e poderia ser preso, entenderam? Mas como ele tem caráter supralegal, não tem como fazer essa prisão civil, beleza? Então, vamos terminar por aqui. No nosso próximo encontro, eu vou finalizar o artigo 5º, e falar também de nacionalidade, direitos sociais e nacionalidade. E aí a gente aproveita e resolve questões, tanto do artigo 5º, quanto questões de direitos sociais e nacionalidade, ok? Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui no Energia Concursos. No nosso próximo encontro, daremos continuidade falando dos remédios constitucionais, Finalizando o artigo 5º, tratando de direitos sociais e tratando também de nacionalidade, para aí sim a gente resolver um bloco de exercícios. Obrigado e até lá.